Graças a Deus, irmãos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias. Que maravilhoso Senhor nós temos. Ele se importa tanto comigo e com você, Ele deixou aqui. Quando abro essa Bíblia, eu sei que Ele está falando comigo. Isso é maravilhoso, irmãos. O que Deus se importa comigo e com você. Por isso, quando abrimos a palavra de Deus, nós entramos, amados irmãos, numa universalidade do grande propósito de Deus, da redenção de Deus, que começou lá no infinito, na eternidade, amados irmãos, que chegou até nós e ela continua. Tão maravilhoso. E que Deus dê espírito de revelação nos nossos corações, que possamos contemplar a beleza do nosso Senhor através da sua palavra, através do Espírito Santo, bendito Espírito Santo, aquele que nos ilumina, aquele que nos faz lembrar, aquele que nos ensina, aquele que nos leva a ter uma vida de testemunho, e aquele que nos conduz à tal verdade, é aquele que glorifica a Cristo. Tudo isso está em João capítulo 14 até o 16. A função do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo, esse colírio celestial, para tirar a nossa cegueira, nossa catarata, nossa miopia espiritual. Deus quer fazer isso. Você quer? Então vai te custar o preço. Sempre seguir Jesus tem um preço. Vamos orar. Pai querido, usa a tua palavra. E que teu Espírito tenha liberdade, que ele encontre caminho aberto, para que ele possa atuar, para que ele possa falar, para que ele possa iluminar, para que ele possa nos transformar, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós temos em Efésios duas orações de Paulo, só um parênteses, duas orações de Paulo, e essas orações, elas falam, a primeira é iluminação, a segunda é conformação, ou, devemos dizer, compreensão do grande amor de Deus para nossas vidas. Quanto mais conhecemos a Jesus, é impossível alguém ficar do mesmo jeito que está. Quanto mais chegamos à luz, é impossível, irmãos, nós não vemos as trevas que há nas nossas vidas. Por isso, o Salmista 56 diz: na tua luz eu vejo a luz. Nós queremos aproximar da luz, irmãos. Ou nós fazemos como João 3, diz: aqueles que vivem nas trevas não amam a luz, porque não querem que as suas obras sejam manifestas. E quando nós lemos a Bíblia, meus irmãos, tudo é manifesto. Manifesta a grandeza de Deus, a nossa própria miséria, mas também manifesta a graça e a misericórdia de Deus em nossas vidas. Irmão, nós estamos naquela caminhada, que é aquelas 4 propostas, né? Primeiro nós estudamos sobre a visão espiritual. O segundo, sobre a casa espiritual, a casa de Deus e a igreja. Terceiro, a edificação da casa de Deus. E estudamos como que Deus edifica a sua casa. Nós, como pedras vivas, que nasceram da pedra viva. E nós nascemos da pedra viva, ganhando o DNA dessa pedra, mas ainda não somos lascas, que tem que ser conformado à pedra angular que é Jesus Cristo. E hoje, meus irmãos, nós vamos estudar assim, pela graça de Deus, a responsabilidade espiritual que nós temos diante de todas essas coisas. A carta de Efésios é a carta mais profunda, certo? Que fala da igreja. Colossenses também fala, todas elas falam, mas mais profundamente a carta dos Efésios. Porque os 3 primeiros capítulos vai colocar a nossa posição celestial. O 4, 5 e 6, até o versículo 9, do 6, vai falar sobre o nosso andar
andar, nossa responsabilidade diante daquilo que Deus tem falado conosco. E no capítulo 6, do 10 até o 18, vai falar do nosso conflito. A armadura de Deus. Nós temos um grande conflito. Nós temos que ter conflito interior, nós temos conflitos exteriores. Por isso que Paulo, na sua carta a Gálatas, ele fala de 4 mortes. Se você prestar atenção. Gálatas 2:19 fala: eu morri para a lei. O 2:20 ele vai dizer: eu morri para mim mesmo. E é aí que está o grande problema. Se você andar mais um pouquinho, no Gálatas 5, ele vai dizer que nós morremos para a carne. Gálatas 6:14 ele vai dizer assim: nós morremos para o mundo, e o mundo está morto para nós, crucificado, morto. E no final de tudo ele fala assim: não me incomodem, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Mas irmãos, essa deve ser a nossa carreira espiritual. Os pilares da vida cristã. Cristo revelado em nós, Gálatas 1:15-16. Cristo sendo formado em nós, 4:19. E o último, meus irmãos, longe de mim não olhar-me, a não ser na cruz, onde o mundo está crucificado para mim e eu sou crucificado para mim. Então nós temos dentro da carta aos Efésios, se pode dividir ela de vários modos. Um deles, os primeiros 3 capítulos, vai falar da paz. A segunda, os outros 3-5 vai falar de andar. 9 meses fala de andar. Porque é impossível que alguém que conheça Jesus não ande. É impossível quem ama Jesus não ande. E nós vamos ver o que é esse andar. A nossa responsabilidade diante de Deus, da sua palavra. Mas você também pode dividir, permanecer numa fé inabalável. Por isso que no capítulo 6, do 10 em diante, vai dizer, para vocês permanecerem firmes, uma fé inabalável em Cristo Jesus. Podemos dividir também no outro modo, podemos dividir que é, no capítulo 1-3 é um descanso naquilo que Cristo fez. Por isso, no capítulo 1, do 3 ao 16, ao 14, vai ter 7 glórias de Cristo. Se você estudar lá, você vai ver. Ele começa dizendo no capítulo 3, ele vai dizer, 1:3, ele diz: bendito seja Deus, o Pai do nosso Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. As cartas de Paulo têm mais de 200 vezes em Cristo. Você só pode ter alegria verdadeira em Cristo. Você só pode orar verdadeiramente em Cristo. Você só pode, amados irmãos, dar graças a Deus por tudo em Cristo. Fora disso, amados irmãos, é impossível viver uma vida cristã desse jeito. Tudo resume nossa vida em Cristo. Então, primeiro é descansar. Do capítulo 4-5 é andar. E, amados irmãos, você pode também colocar no capítulo 1-3 posição. Qual a nossa posição? Deus nos colocou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós só descansamos na suficiência de Cristo. O nosso descanso é Cristo. Hebreus capítulo 4. Aqueles irmãos que não entraram em Canaã, meus irmãos, é uma realidade espiritual. Canaã não é Canaã celestial. No céu não existe inimigo, irmãos. No céu tem Jerusalém celestial. Canaã celestial não. Canaã fala da realidade espiritual, das insondáveis riquezas que nós temos em Cristo Jesus. E que Deus colocou para mim e para você, para que nós possamos pisar nela, tomar posse daquilo que Deus, Cristo já fez na cruz por mim e por você. Então, nós temos a condição agora de andar. Se eu tenho uma posição, sou filho de Deus, deve andar como filho de Deus. Nós somos filhos da luz. E Efésios vai dizer, então vocês andem como filhos da luz, não da noite, não nas trevas. Também há o conflito. Nós não temos conflito, irmãos. A vida cristã são conflitos interiores e conflitos exteriores, porque nós temos dentro de nós uma natureza pecaminosa. Podemos dizer a carne está dentro de nós.
dentro de nós é um conflito exterior, o mundo e o diabo. Então nós temos três inimigos: a trindade satânica, a carne, o mundo e Satanás. Mas, amado, nós temos a trindade maravilhosa que venceu todas essas coisas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por isso, amados irmãos, que nós deveríamos ser mais que vencedores. Não só vencedores, mais que vencedores. O conflito. Outro, amados irmãos, divisão, isso o irmão Washington que fala, ele diz assim, ele coloca: nós estamos assentados na suficiência da obra de Cristo. Segundo, ele diz: nós estamos andando na suficiência da obra de Cristo, na cruz. Terceiro, nós devemos permanecer firmes diante das ciladas do inimigo, nessa caminhada espiritual. Isso, amados irmãos, tudo isso porque a igreja deve ser a expressão de Cristo. Infelizmente, a igreja muitas vezes quer ser a expressão da sua instituição. Não, nós somos expressão de Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo, é a noiva, é a família de Deus. A igreja é para expressar Cristo, e somente isso, e isso é tudo. Como é que o corpo expressa a cabeça? Tira a sua cabeça, o que vai acontecer com o seu corpo? Agora põe a cabeça, e o corpo responde à cabeça. Amados irmãos, nós não entendemos ainda que é o cabeça da igreja é Cristo. E se nós estamos ouvindo Cristo, obedecendo a Cristo, amados irmãos, o nosso corpo expressa Cristo no nosso ouvido, nos nossos olhos, no nosso olfato, no nosso paladar, no nosso tato, no nosso andar. Você está vendo? O mundo, amados irmãos, está vendo tanta coisa que não é de Cristo. Quando o mundo começar a ver Cristo, meus irmãos, Filipenses, Colossenses vai dizer: vocês são luzeiros. Luzeiros para esse mundo em trevas. Mateus vai dizer: vós sois a luz. Não é você vai ser, você é. Mas cadê o candeeiro? Por que tem um candeeiro, irmãos? Para iluminar. Mas o candeeiro, sendo o Espírito Santo, não tem luz. O candeeiro com pouco o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo jamais pode ter medo, mas você pode deixar que ele não exerça a sua função, anunciando Cristo, a verdade e a glória de Cristo, para uma expressão de Jesus Cristo na nossa vida. Por isso que Efésios 5 vai dizer: enchei-vos do Espírito Santo. Depois de encher o Espírito Santo, ele falando entre vós, com hinos, certo? Ser submissos uns aos outros, está entendendo? Fazer a vontade de Deus. Aí ele já entra para a família e vai dizer: o modo de você ter essa vida celestial vai ter uma vida de Jesus Cristo. A mulher nunca vai ser submissa à esposa no Senhor se não estiver sendo cheia do Espírito Santo. O marido nunca vai amar a sua igreja, a sua esposa com Cristo como a igreja, se ele não estiver sendo cheio do Espírito Santo. Está vendo, irmãos? Nós amputamos o Espírito Santo. A palavra de Deus sozinha é legalismo. Mas a palavra de Deus com o Espírito Santo é a expressão de Cristo. Você pode que a palavra de Deus, os judeus, eles eram legalistas, eles tinham toda a Bíblia. E Jesus disse para eles: olha, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Nós, irmãos, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, tremenda, maravilhosa. Sem Espírito Santo não é igreja. E sem Espírito Santo não há expressão de Cristo. 2 Coríntios 3,18 vai dizer: amados irmãos, olhando e contemplando como por um espelho
crescemos de glória em glória à imagem do Senhor pelo Espírito Santo. Então presta atenção, irmãos e irmãos. Cristo precisa estar sendo tornado evidentes, visíveis na vida dos crentes. Nós falamos, no Brasil diz que são 90 mil de cristãos, né? E acho que 45, 60 mil de evangélicos, que é o país mais corrupto do mundo. Então nós estamos confundindo, amados irmãos, evangelho, cristianismo, sem Cristo. Sem Cristo. Infelizmente, amados irmãos, nós devemos estar orando por nós, avaliando os nossos corações e orando por essa cristandade que Cristo está do lado de fora. Realidade espiritual, porque Deus está procurando. Ele não está procurando se você conhece muito a Bíblia, ele deve conhecer. Mas cadê a realidade espiritual? Quantos amados nós que nós conhecemos, homens de Deus, mulheres de Deus, que conheciam a Bíblia, meus irmãos? Se perguntasse para o meu sogro, minha sogra, eles conheciam o fundamento da Bíblia. Mas vai ver a vida. Se perguntasse para o meu pai, ele tinha um versículo: de graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, que ninguém se glorie. E antes de morrer, ele vai dizer: olha, eu estou indo para a casa do meu pai. Você está entendendo que a realidade espiritual é que é um grande cabeção de conhecimento bíblico? O pai da irmã Lia, na sua enfermidade, um câncer de próstata, e já com metástase, ele gritava: Pai, Pai, me leva, Pai. Ele sabe, ele tem consciência, ele tem a realidade espiritual. Isso é a realidade espiritual. O resto é um inchaço de intelectualismo bíblico. Mas o que a Bíblia diz para mim, para você, Efésios também, você pode entender uma riqueza de Deus para nós, um tesouro, capítulo 1 a 3, se você ler. Mas também no 4 a 5, vai dizer, na nossa caminhada, nós somos peregrinos, que era estranho, que não é nosso lar. E a luta do cristão no caminho de vocês. Todos nós temos lutas nas nossas vidas. Meus irmãos, todos nós gostamos de ouvir sobre graça, e é maravilhosa. Mas dificilmente nós gostamos de ouvir sobre responsabilidade. A palavra de Deus diz assim: vocês honram com os seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Está vendo, irmãos? A responsabilidade nossa, diante de quando nós falamos, sou crente, eu sou um cristão verdadeiro, eu sou um filho de Deus. Há uma responsabilidade enorme em cima disso. Ele é o Deus de toda graça. Ele veio cheio de graça e de verdade. Mas ele veio de verdade. Sabe o que quer dizer verdade? Se você pegar um contexto, ele vai dizer realidade. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, é o caminho da cruz. Deus não tem outro caminho para salvar você, eu não sei o caminho da cruz. Quando ele diz: eu sou a verdade, é a realidade. E eu sou a vida. Não a vida sem o caminho da cruz, sem a realidade da cruz, é que nos traz vida. E nós somos reconciliados com Deus através da obra de Cristo naquela cruz. Amados irmãos, o dom da vida, se você ler João capítulo 1, Evangelho de João 1 a 7, você vai ver quantas vezes vai falar sobre vida. Porque não tem como, amados irmãos, tudo começa pela vida. Cristo é a vida. Quem tem a Cristo tem a vida. Quem não tem Cristo não tem vida. Mas que vida é essa? A vida celestial. A vida espiritual. A vida de Cristo. Quando você pega o capítulo 8 até o 12, você vai ler sobre a luz. Do 13 até o final, você vai ler sobre o amor. E isso termina o Evangelho de João. Jesus perguntando para João: você me ama? Você está entendendo, irmãos? Ele pergunta assim: Pedro, você vai pregar bastante, Pedro? Você vai ser inteligente
espiritual bíblico? Não. Ele está perguntando se você me ama. Porque aquele que ama a palavra de Deus. Tem responsabilidade. Aquele que ama, amados irmãos, guarda a sua palavra. Tem João capítulo 14. Aqueles que dizem que me amam, devem guardar a minha palavra. E outro, 1 João capítulo 2, 16, diz: aqueles que dizem que permanecem em mim, devem andar como eu andei. Amados irmãos, quando a gente olha isso aí, sabe que a primeira coisa que vem, a ninguém já fala assim: é isso impossível. E é. Bom, mas em Cristo Jesus é possível. É que nós nivelamos a nossa vida cristã lá embaixo. Não, irmãos. Pega a vida de Paulo e outros. Olha Paulo, ele vai dizer em Timóteo, 1 Timóteo, ele vai dizer assim: olha, era um perseguidor da igreja, eu era um blasfemo, mas vou dizer uma coisa para vocês: Deus usou de misericórdia e graça para comigo, e eu sou o principal dos pecadores. Olha o que Deus fez da minha vida. É como se estivesse dizendo: Deus faz isso na sua vida também, se você entender o que é o caminho da cruz. E a Bíblia diz para mim e para você: aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoá-la até a vinda de Jesus. É uma vida ascensional. A verdade é que nós muitas vezes somos crianças espirituais, como 1 Coríntios. Eu não pude falar para vocês que são espirituais, vocês são crianças. Vocês vêm brigando, vocês estão construindo sobre o fundamento que é Cristo, palha, feno e madeira. Um louvorzão. Vamos inventar alguma coisa para atrair o povo. Vamos fazer qualquer coisa humana, terrena, para a glória do homem. Vai se julgar. Deus só aceita ouro, que fala dele mesmo, prata, que fala da redenção, e pedras preciosas, que fala da obra do Espírito Santo na minha vida. O que estiver construído fora disso, nós irmãos, Deus aceita. O nosso culto tem que ser dentro da palavra de Deus. A nossa vida tem que ser dentro da palavra de Deus. Tudo. Não há nada. Você só pode demonstrar vida se você tem. Não é vida religiosa, é vida real, é vida cristã. Muitas vezes, e aí os jovens, vocês jovens, os jovens querem ser independentes, certo? Eles vão crescendo, nós todos passamos por isso, nós queremos ser independentes, mas sem responsabilidade. Aí que está. Nós devemos ser dependentes, sempre dependentes de Deus, e sermos responsáveis por sermos chamados filhos de Deus, em qualquer circunstância da nossa vida. Então, responsabilidade, eu gostaria de citar 3 parábolas. Eu vou citar princípios, nós não vamos entrar nas parábolas. Vou citar princípios para a gente caminhar nessa manhã. Bom, o primeiro princípio que nós vamos lá é Lucas 19. Vamos para a primeira palavra. Das minas. Lucas 19. 11 a 27. Não vou ler todo. Nós vamos pegar textos, princípios. Ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola. E agora aqui você vai entender. E ele disse assim: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Está falando de quem? De Cristo. Chamou 10 servos seus, confiou-lhe 10 minas e disse: negociai até que eu volte. Mas irmãos, aqui ele deu igual para todo mundo. Você vai ver que talento dá 5, dá 2, dá 2. Aqui ele deu igual. Por quê? Porque a graça de Deus é dada a todo mundo do mesmo jeito, da mesma profundidade, da mesma extensão. Então o que fala aqui das 10 minas fala da graça e da fé. Quem é que nos dá fé? O autor da fé, que é Jesus. Então fala, aqui não fala que um recebeu isso, recebeu aquilo. Não. Porque primeira coisa, meus irmãos, a responsabilidade, ela vem de nós entendermos que tudo vem da graça de Deus e a fé na palavra de
E olha o que aconteceu aqui. Vou ler lá. Versículo 15. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar seus servos, quem deram dinheiro, A fim de quê? de saber Que negócio cada um teria conseguido? Quer dizer, qual a sua responsabilidade? O que você fez com isso? O que Deus, o que você fez com a fé? O que Deus você fez com a graça de Deus? Paulo diz assim: eu trabalhei muito mais que vocês, que todos vocês, mas não foi eu, foi a graça de Deus em mim. Você está entendendo, amados irmãos? Para que Deus é gracioso para comigo e você? Para você usar a graça de Deus para crescer. Negociar. Não é negociar como a gente pensa. Negociar aqui, amados irmãos, é você acrescentar na sua vida, na vida dos outros, a graça maravilhosa de Deus e a fé em Cristo Jesus. E você viu o que aconteceu? Vamos ver lá. Compareceu primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel um pouco, também terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5. E esse disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Então veio o outro dizendo: Presta atenção. você não fala muito de nós. Olha aqui. Ele vai dizer assim: Porque tire medo, não temor. Temor é reverência, obediência. Medo. A Bíblia diz que tem medo, tem pouco amor. Amar ao pouco o Senhor. Porque quem ama o Senhor, obedece. Leva em conta a sua palavra. E nós vamos dizer que Deus não dá nada para mim e para você, que Deus conhece a minha capacidade sua e Ele vai capacitar eu e você. Não tem nenhuma excusa. Dizer, não. E olha o que ele diz: vem então outro dizer: eis aqui, Senhor, a tua mina que eu guardei embrulhada num. É isso. Mas irmãos, o que abençoou essa mina? As outras pessoas. O que acrescentou na vida dessa própria pessoa que recebeu a graça de Deus? Nada. Você está entendendo, amados irmãos? E Deus vai dizer: servo ou mal? Deus está falando para servo. Se é servo, é filho. Servo ou mal? E o que você serve disso? Eu tive medo que és homem rigoroso, tiras o que não puseste, sei o que não semeaste. Ele sabia que Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que Ele mandou fazer. Mas irmãos, Ele deu a graça igual para todos, não pode ser diferença, porque a graça está em Cristo Jesus. Deus espera de nós isso. O que fazendo com a graça que nos tem sido dada? O que nós fazemos com ela? Responsabilidade. O que ele fez? Enterrou na terra. Ele enterrou em coisas terrenas, que devia se enterrar, se negociar em coisas celestiais. Ele voltou na terra. Nós sabemos. Ele foi negligente à visão, negligente à palavra, negligente àquilo que foi lhe dado, negligente em saber que Deus é soberano e aquilo que Ele dá, Ele capacita. Ele simplesmente, amados irmãos, ele não levou em conta a graça de Deus. Cadê a responsabilidade? O que nós temos feito com a graça de Deus que Deus tem dado para mim e para você? A graça é única, é Jesus Cristo. É dada para todo mundo. Ele veio cheio de graça e verdade. O que nós fazemos com a graça de Deus? Paulo diz: eu trabalhei, Paulo, mas não fui eu. Foi a graça de Deus operando em mim. Porque eu respondi a graça de Deus. É o primeiro, irmãos. O primeiro princípio. Vamos para o segundo. E nós vamos responder a Deus é uma prova de amor, irmãos.
Apocalipse de 1 a 3. Nós vamos chegar lá. O que diz sobre a igreja de Sardes? Vocês dizem que estão vivos, vocês estão mortos. Se você for ver na história da igreja, você vai ver que ela se encaixa em alguns aspectos depois da reforma. Ficamos com muito conhecimento bíblico, sem vida. E olha, meus irmãos, a responsabilidade é uma prova de amor. Quem me ama, obedece. É isso, simples. Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. Olha, se você prestar atenção, amados irmãos, olha Noé, mas vai chover, você faz uma arca, Senhor, por que precisa de uma arca se não chove? Eu nem conheço isso aí, eu nem sei que é arca. Deus deu o modelo para Noé. Noé, boca calada. Boca calada. A Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus, porque o seu coração era voltado para Deus. E ele constrói toda a arca. 120 anos. Responsabilidade. E olha o que aconteceu. Olha o tabernáculo. Lembra-se que ele nunca constrói sozinho. O tabernáculo, quantas pessoas Deus usou para construir o tabernáculo, mas tinha um modelo único. Olha o templo. E assim sucessivamente. Amados irmãos, ele deveria estar preocupado com os negócios do céu e não terreno. Ele fincou aqui na terra e não no céu. A segunda parábola, Mateus 25, sobre os talentos. Mateus 25. Pegando os princípios, irmãos, depois estudo sobre elas. Mateus 25, 14 a 30. Não vou ler todos também, vamos pegar os princípios aqui. Os talentos. Agora aqui você vai ver que Deus distribuiu os talentos para cada um de um modo diferente. Por quê? Porque Deus distribui de acordo com o quê? A capacidade de cada um. Deus conhece eu e você. E diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou seus servos, ele confiou os seus bens. Amados irmãos, Deus confiou à igreja o Evangelho. Deus confiou à igreja o Evangelho da graça de Deus. E olha o que foi feito. E um deu 5 talentos, outro deu 2, outro deu 1. E ele diz aqui: a cada um segundo a sua própria capacidade. Quer dizer, amados irmãos, que Deus deu talento para cada um de nós. Vamos transportar isso para o dom. Se você ler 1 Coríntios 12, você vai ver os dons. Se você ler Romanos 12, tem lá os dons. Se você olhar 1 Pedro, está lá dons. Deus deu para cada um de nós. Agora presta atenção no que nós fazemos com ele. A nossa responsabilidade. O que receber 5 talentos saiu imediatamente. Ele é um servo. O servo obedece. Se você for ver Marcos, que fala do servo perfeito, que é Cristo, tem mais de 13 vezes imediatamente. Jesus imediatamente. Esse é o servo. É o escravo de Cristo. Negociou, investiu com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que receberam 2, ganhou outros 2. Mas o que receberam 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Não era dele, é do seu Senhor. Os dons que Deus nos dá é dele, é para ele, é para a edificação do corpo de Cristo. Seu Senhor volta. A hora que ele enterrou na terra, terreno. Está vendo, amados
aquilo que é terreno, o que é visível, o que é finito. O povo de Deus, ele investe no invisível, naquilo que é eterno. O povo de Deus o seleciona. E olha a colocação que ele faz aqui, amados irmãos. E ele disse: voltamos ao Senhor. Versículo 31. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Por segundo, ele vai dizer a mesma coisa. Que não é a quantidade, amados irmãos, é a responsabilidade que nós temos para aquilo que Deus tem nos dado. Deus nos confiou os dons. O que fazemos com eles? Os outros dons, fica essa brigaiada aí de pentecostal. Vamos ler, está lá os dons. Pode entender um outro, pode ter divergência um outro, pode. Mas a grande maioria, mas irmãos, não está escrito não. Deus deu o dom para cada um. E quem dá? O Espírito Santo. Não é você que escolhe, mas você abre o seu coração para que Deus possa colocar o dom em você. Olha só aqui. Segundo, disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o monte te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Alegria. E o terceiro? Agora vamos no terceiro. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: eu escondi na terra o teu talento. A graça de Deus, o dom é de Deus, para a glória de Deus, para expressar Cristo para esse mundo. A nossa responsabilidade. A responsabilidade da igreja está em relação ao cabeça, que é Jesus Cristo. O corpo expressar o cabeça. Chegando por fim, recebendo um talento, disse: Senhor, sabendo que aos homens severos ceifas onde não semeaste, junta numa do plazo. Receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E Deus falou assim: eu dei para você usar esse talento, multiplicar-se. Lembre-se que a graça de Deus você pode aumentar. É graça sobre graça. O talento, Deus deu aqui. Deus pode dar outro, pode, mas Deus já deu um talento para você. E ele vai dizer: ó servo inútil, lançai para fora nas trevas, ali haverá choro, ranger de dentes. Irmãos, responsabilidade. Vamos para o terceiro. Então aqui na primeira parábola fala da graça, aqui fala do dom. Deus deu talento, Deus deu o dom para mim e para você. São dados diferentes, porque Deus conhece cada um, mas todos têm. Ninguém pode dizer não tem. Então, o talento representa o dom espiritual. Presta atenção, meus irmãos. Quem deu 5 dobrou, quem deu 2 dobrou, quem deu 1 interrompeu. Sabe por que a igreja tem tanta dificuldade de expressar Cristo, irmãos? Porque individualmente Deus deu o dom da graça e da fé, e Deus deu o dom espiritual, e as pessoas não exercem. Por que na igreja geralmente são 3, 4, 5, 6 que trabalham, que faz isso, que faz isso, fazer o resto tudo sentado ouvindo? Por que, irmãos? Está enterrando. Cadê a responsabilidade? Nós temos dificuldade, meus irmãos. Olha Caim. Cadê seu irmão Abel? Não tem responsabilidade com ele? Você tem. Você tem. Eu tenho. Nós temos. Você tem mais de 60 vezes na Bíblia pontualidade. Uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Isso é a vida da igreja. A parábola dos talentos tem as mesmas recompensas. Preste atenção. São as mesmas. Porque você não esqueça uma coisa, que Deus tem galardão. E o que é galardão?
vai dar para todos? Mentira, a Bíblia não diz isso. Deus vai dar para aqueles que recebem a graça e a usam para expressar graça para as pessoas que é Cristo. Que recebe o dom, o talento, que usa esse talento para o corpo de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo. O que recebeu um talento, recebeu uma repreensão severa de Deus. Com as minas, as recompensas são diferentes. Presta atenção. O aumento da graça é muito maior do que o aumento dos dons. Você tem a parábola das minas, dos talentos, vamos para a última. Parábola do servo. Vamos lá. Mateus 24. Vamos lá. Para depois nós entrarmos, ter um pano de fundo para nós entrarmos, nós irmãos, nas responsabilidades. Aqui já está dizendo muita coisa para mim e para você. A partir do versículo 45, Mateus 24. Olha o que ele diz. Quem é, pois, o servo fiel e prudente ou sábio, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Presta atenção. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. E olha o que aconteceu com o servo. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo, em dia que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dente. Mudou a conduta? Olha só, irmãos. Cadê o servo fiel e bom, prudente e sábio? Agora ele tornou um tirano da igreja. Ele usa a igreja para bem pessoal. Ele usa as pessoas. É um tirano. Ele disse para as pessoas: se você não der o dízimo, você vai para o inferno. É um tirano. Está vendo, meus irmãos? Cadê o servo bom, prudente, fiel na palavra de Deus? É um servo, pode ser bom ou mau, fiel ou infiel. Aos lados, o servo de Deus pode ser infiel? Claro, 1 Timóteo capítulo 2. Se vocês forem fiéis, está falando para a igreja, eu continuo fiel. Mas se esquecer da recompensa que vai dar escrito lá. Que muitas vezes nós não paramos pensar sobre o galardão. E que não quer dizer que eu vou fazer tudo isso porque eu quero o galardão. Não, você vai fazer tudo isso porque você ama o Senhor. E porque você ama o Senhor. E você faz por amor a Deus. Deus vai recompensar você. Salvação você já tem. Somos todos servos de Deus. Somos todos responsáveis pela casa de Deus. Somos responsáveis pela missão espiritual, pela casa de Deus e para a edificação da casa de Deus. Nós somos responsáveis. Cada um de nós. Deus deu a graça, deu a fé, Deus deu os dons. Deus capacitou eu e você para sermos fiéis a Ele. O que nós fazemos com tudo isso? Meus irmãos, uma obrigação está colocada diante de nós. Nós somos dispenseiros de Deus. E daí? Nós somos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. Não confunda alguns dons que Deus colocou. Todos eles são sacerdotes. Todos nós fomos chamados
Para quê? Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas com a sua maravilhosa luz. Antes não tinha misericórdia, agora nós ganhamos a misericórdia pela graça de Deus. Vocês não eram povo, agora vocês são povo de Deus. Que é a responsabilidade espiritual, irmãos? É justo ouvir, obedecer, crer que aquele que deu é poderoso para fazer. Filipenses 2 vai dizer: eu produzo em você tanto querer como efetuar. Desenvolva, é a nossa responsabilidade. Deus já deu tudo. Podemos dizer assim, amados irmãos, que Deus deu a vara, deu a linha, deu o anzol, deu a minhoca, colocou a minhoca dentro do anzol e fala para mim e para você: jogue na água para pescar. O que nós temos feito? Não temos pescado nada. Porque nós temos enterrado aquilo que Deus tem dado para nós. Cadê a responsabilidade? A graça que Deus nos dá a nós, o dom do Espírito Santo, que Deus distribui do jeito que Ele quer, de acordo com a capacidade de cada um. Deus sabe tudo isso. O que nós fazemos com tudo isso, irmãos? Mas, irmãos, quem tem vida tem a luz. A luz resplandece nas trevas. Não adianta dizer eu tenho vida. Cadê a luz? Jesus diz: vós sois a luz do mundo. O que nós fazemos com a luz? Colocamos embaixo da mesa? Olha o que a Bíblia diz: coloca lá em cima. Não para que vejam o candeeiro, mas que vejam a luz. A igreja, Apocalipse está escrito 7 candeeiros, são as igrejas. Apocalipse 1:20, ele vai responder isso. Você tem um candeeiro, uma peça de um candeeiro, o que serve? De enfeite. Enfeite. A minha igreja é burra. Sou rico, é bastado. Eu não preciso de nada nem de Deus, eu preciso. Afinal de contas, eu não preciso de nada. E Deus vai dizer: vocês são pobres, cegos, miseráveis e nu. E olha o conselho de Deus, porque Ele ama a sua igreja. Meus irmãos, tem que responder. A nossa responsabilidade é expressar aquilo que Cristo é, e aquilo que Cristo fez, e aquilo que Cristo é dentro de nós. O Espírito Santo habitando em nós, Cristo habitando em nós. A responsabilidade é expressar tudo o que Cristo é e Cristo fez em nossas vidas. Como é que o mundo vai conhecer? Mas a igreja é um organismo vivo, ela é espiritual. O que a cristandade faz hoje? Usa a posição para ser responsável. Está entendendo? Você tem uma posição na Assembleia, então você que é o responsável. Você tem uma posição, você tem a responsabilidade de visitar, de orar, de evangelizar, você é o responsável. Porque a igreja tornou-se uma coisa sem ser organismo. Você está entendendo, meus irmãos? A nossa posição está em Cristo. E todos nós somos responsáveis diante de Cristo. Claro que Deus dá os dons, claro, mas cada um vai responder dentro de Deus. Se Deus deu 1, deu 5, deu 10, não importa. Todos nós somos responsáveis. Portanto, na igreja a responsabilidade é espiritual, não é posicional, no sentido cargo. Você está entendendo? Você lembra a igreja de 1 Coríntios? A Bíblia diz que eles tinham todos os dons. Mas cadê o caráter da igreja? Cadê o caráter de Jesus? Cadê a luz que resplandece nas trevas? É algo que Deus deu, não é um homem, mas por Deus, que é de acordo com o dom e a graça que Ele concede a mim e a você. É verdade que na estrutura há anciãos, diáconos, diaconisa, líderes na igreja, claro que há. Mas, meu amado irmão,
trazer a palavra de Deus em igreja assim, onde você tem, sentam 10 a 15 anciãos, fica se sentado lá atrás, tudo gravatado. Eles sentam, eles ficam sentados, e o povo lá. Você está vendo, amados irmãos? Aonde que eles deviam estar? Sentado, ouvindo, mas eles não descem. Posição humana não substitui a posição espiritual em Cristo Jesus. Infelizmente, isso é uma realidade. Olha o que ele diz assim, 11. E ele mesmo concedeu-os um para apóstolo, é ele que concede. Eu resolvi que agora vou ser um pastor, eu vou fazer um curso de teologia, eu vou ter um diploma, agora eu vou ser um pastor. Irmãos, você pode não gostar disso, é bíblico, irmãos. Sabe de onde que saíram os líderes? Dentro das assembleias. Através da sua vida de responsabilidade, através do testemunho, Deus ia chamando. Você está entendendo? Alguns escolheram diáconos. Que diácono nós vamos escolher? Não, ele prega bem. Não, ele tem conhecimento da Bíblia pra caramba. É um cara espetacular. Ele é carismático. Esse é um bom diácono. Não. Escolham homens cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Isso é espiritual, irmãos. O resto, cristandade. Olha o que ele diz. Ele mesmo, apóstolo, outros profetas, outros evangelistas e outros pastores e mestres. Agora presta atenção aqui. Para quê? Em vistas, é para quê? Qual o propósito? Por que Deus colocou esses ministérios? Ministério de serviço. Todos nós aqui temos ministério. Quando a pessoa coloca aqui é ministério do Belém, ministério, ele nem sabe o que ele está falando. Ministério é serviço. Eu já falei aqui para os irmãos, esse termo ministério, sabe de onde que veio? Sabe aqueles navios que tinham os escravos que remavam embaixo? Eles eram chamados de ministros. Hoje não, o ministro está aqui em cima. Olha a instituição que fez. Preste atenção. Olha o que está dizendo aqui. Para que Deus levantou esses ministérios? Para quê? Tem um propósito. Para encher o povo de conhecimento. Olha aqui. Com vistas ao aperfeiçoamento. Essa palavra é equipar. Equipar. Aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço. Serviço de quem? Dos santos. Está vendo, meus irmãos? Então nós temos assim na igreja católica, é uma pirâmide. E na igreja evangélica no geral, uma pirâmide. Isso é bíblico? Não. Claro que tem anciãos, tem pastores, tem evangelistas, tem tudo isso aí. Meu amado irmão, nós vamos dizer quem serve. Quem é servo? E ele diz, aperfeiçoamento para a edificação do corpo de Cristo. Então equipa os santos para que os santos exerçam as suas funções, as suas responsabilidades e edifique o corpo de Cristo. E olha aqui a continuação. Até quando Isaías ouve? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Você está entendendo para que equipa? Amados irmãos, essas posições são resultado de uma vida espiritual, uma vida com Cristo, uma vida de testemunho. Não é a posição que o homem coloca, mas a posição que ele tem em Cristo, e vive essa responsabilidade de
diante da posição que Deus colocou. Lembre-se que responsabilidade espiritual não é posição. Responsabilidade espiritual é uma vida. É a vida de Cristo. Somos responsáveis. É uma questão de espiritualidade, não é uma questão de posição ou talento natural. Nós não fazemos isso, irmãos. Aquele cara lá vai fazer uma coisa que ele cara toca bem, canta bem, vamos pôr ele direto no louvor, pô. Isso é natural. Isso é natural. Aqui, graças a Deus, nós damos graças a Deus, esses irmãos preciosos. Você sabe o local que dá mais problema nas assembleias? O culto do louvor. Porque toca bem. Então traga um músico do mundo aí. Toca bem. Isso não é igreja, irmãos. As coisas de Deus são espirituais, se discernem espiritualmente, são responsabilidades celestiais, é diante de Deus. A igreja não é a que nós pensamos, a igreja é aquilo que Cristo é. Isso é igreja, o que Cristo é. Responsabilidade pela casa de Deus, a edificação do corpo de Cristo. Quantas responsabilidades, meus irmãos, não vou ler lá para você. O Senhor está edificando a sua casa com pedras vivas que sou eu e você. Ele vai pegar, aquele lá é um talento espetacular, vou pôr aqui, vou construir. Não, irmãos, são pedras vivas, pedras renascidas, que nasceram de novo. Porque se você não nascer de novo, você não pode ver. Você está cego, você não pode ver o reino de Deus. Nós trocamos, irmãos, as coisas espirituais pelo natural. Trocamos as coisas espirituais pelo intelectual. E vai falar isso. Vocês comungaram. Não fique preocupado com as pessoas. Preocupe diante de Deus. O que Deus quer para uma assembleia. Essa assembleia não é perfeita. A partir de mim. Mas minha amada irmã, nós queremos. Ansiamos por ter um dia dele, a glória de Deus enchendo esse lugar. Cristo é essa pedra viva, irmãos. Responsabilidade uns com os outros. Não vou entrar em detalhes. Uns com os outros, para você guardar isso daí, você estudar. Nós somos responsáveis. Não seja que ele cair. Não sou responsável pelo meu irmão? Não, você é responsável. Ontem o irmão acabou de ler aqui. Sustentar os mais fracos, os desanimados. Está lá, 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, 16. Pode ler depois lá. Nós somos responsáveis. O que nós fazemos com os mais fracos? Está vendo? Porque ele está fraco. Está abandonando a fé. Diz que é cristão. Olha o que está fazendo. Diz que nasceu de novo. Olha o que está fazendo. Mas, irmãos, isso não é amor. Amor não é colocar o pecado debaixo do tapete, mas cobrir pela graça e misericórdia o pecado. Você está entendendo? É diferente. O que você coloca na edificação da casa de Deus? Ouro, prata, pedras preciosas, ouro, palha, feno e madeira. Palha é a obra do homem, feno é a glória do homem. Alguém pode ter, eu estou falando que sou melhor, absolutamente nada, mas meu amado irmão, o irmão chegou aqui, é irmão precioso, está no nosso coração. Tá vendo, esse aqui é tal, fez isso, não, irmão, não existe isso não. Isso é glória do homem, é palha. Madeira é a natureza corrompida do homem. Como é que nós vamos edificar a casa de Deus com madeira? Vou edificar com palha, que é a obra do homem, não a obra do Espírito Santo,
deu um modelo para Davi sobre o templo. Ele é o arquiteto de tudo. Ele, amados irmãos, é o Senhor de tudo. O modelo está na mão dele. O que nós vamos fazer? Responder com obediência aquilo que Deus mandou fazer. Mas com obediência, através do amor. O amor, meus irmãos, depende do Senhor. O amor vê a sua própria incapacidade. É uma vida de dependência, de renúncia, de entrega. Não existe, irmãos. A gente quer falar das pessoas, presta atenção, não existe. Seguir a Jesus, Deus tem um caminho. Faça isso, faça isso, faça isso. Amados irmãos, primeiro, se você não nascer de novo, você não pode ver e entrar no reino de Deus. Segundo, se você não tomar a sua cruz dia a dia, você não pode seguir Jesus. Mas para isso tem que negar a si mesmo. Mas não, negar a mim, absolutamente não. Eu prefiro ficar com a religião, com o exterior da religião. Não, irmãos. A religião faz uma reforma nas pessoas. Mas Jesus dá novo nascimento, regeneração, uma nova criação. Confunda as coisas. Se você edifica essa casa espiritual com o seu velho homem, amados irmãos, é derrota total. Com o seu homem natural, com a sua energia natural, você está destruindo a casa de Deus, porque todo o poder vem de Deus. Ninguém pode dizer: eu estou fazendo isso, eu construí isso, eu fiz isso. Não. Foi a graça de Deus que me usou. E foi a graça de Deus que me usou. Você está entendendo, irmãos? O homem que glória para si. Eu e você, nós lutamos com uma coisa que chama-se orgulho. Olha, Salmo 19, Davi falando, depois você lê no final lá. Responsabilidade como sacerdotes, amados irmãos. O sacerdote ele tem que seguir todas as normas que Deus deu. Se ele errasse uma norma, ele seria fulminado. Olha, aqueles dois sacerdotes foram diante de Deus com um fogo estranho, foram eliminados. Porque nós estamos tocando aquilo que Deus disse para Moisés: Moisés, aqui é um terreno celestial, se tira a sandália dos seus pés. Está entrando no terreno santo. Somos responsáveis pela edificação da casa de Deus e uns com os outros. Não podemos ser independentes e somente por nós mesmos. Não podemos. Não existe isso. Nessa casa somos sacerdócio santo, devemos servir nessa casa, devemos oferecer adoração a Deus nessa casa, nós devemos ter intercessão, lavar os pés uns dos outros. Mas isso, quão distante nós estamos, porque nós estamos impregnados de congresso, conferência, sem realidade espiritual. Cadê a realidade espiritual? Devemos cuidar dos outros. Eu e você devemos falar com Samuel: fala, Senhor, com o teu servo. Fala, Senhor. Responsabilidade como membros uns dos outros. Está lá em Efésios capítulo 4. Depois você lê lá, todinho. O capítulo 4 vai falar da vida da igreja. Não somos apenas uma casa espiritual, meus irmãos, para sermos edificados. Não! Não somos apenas um sacerdócio santo que deve atuar junto. Mas somos um corpo, uma família, uma igreja, uma noiva. Deus só tem um. A igreja devia só ter um. O dia que a igreja tiver realidade espiritual do monte da transfiguração, você sabe lá o texto, e Deus vai dizer: este é meu filho amado, a ele ouvi. Hebreus 1 vai dizendo: havendo Deus outrora falado de vários modos, várias maneiras aos pais através dos profetas, hoje fala do quê? O Filho. E quando acabou tudo, o que eles viram? Só Jesus. Você está vendo o pregador? Então você não viu Jesus.
que isso quer dizer? A igreja é uma coisa só. Responsabilidade uns com os outros, viver em amor, esse é o básico de tudo. Viver unidade em amor, viver em diversidade. Não somos todos iguais. Não existe um uniforme igual para todo mundo. Não, irmãos. Há uma diversidade. Se você ler Efésios 4, vai dizer. Viver para a maturidade espiritual, meus irmãos. Um crescimento espiritual. Todo membro do corpo é essencial. A sua unha é essencial. Tira a sua unha e vai andar. Tira o seu dedinho e vai andar. E sabe o que a Bíblia diz? Nós devemos dar maior honra para isso. O que nós damos maior honra? Uma inversão que Jesus ensinou. É uma inversão. Você está entendendo, irmãos? É para você avaliar, analisar biblicamente, em casa, conferir, ser bereano. Presta atenção, aquele texto bereano é para você ver se está pregando certo ou errado. Se aquilo que foi dito é verdade. É para isso que está o texto. Leia lá. Se você não quer responsabilidade, não tenha vida. Porque se, a partir do momento que você nasceu de novo, olha o que diz Efésios capítulo 1, 2, versículo 10, que diz: nós somos feitura de Deus para as boas obras, que Ele de antemão preparou para mim e para você. Paulo vai dizer assim: rogo-vos, pois irmãos, olha só, eu prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno do seu chamamento, da sua vocação. Andem, é um progresso, é uma dinâmica. O povo de Deus deve andar como? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, com os pés na palavra de Deus, o coração na palavra de Deus, as mãos na palavra de Deus, os olhos na palavra de Deus, os ouvidos na palavra de Deus. É triste nós chegarmos para dizer para as pessoas que são responsáveis. É triste. Porque se você tem vida, você é responsável. Algum aspecto você é responsável. Oswaldo, mas eu não seja um intercessor, uma intercessora. Tem tantos dons que Deus deu. Deus deu responsabilidade para mim e para você. Você pega o quadrado no colo daquele, das minas, dos talentos, do céu. O que nós estamos vendo? O que Deus vai dizer para mim, para você? Servo bom e fiel. Fosse fiel um pouco, muito te darei. A maior recomendação maravilhosa para os seus filhos. Deus dizendo: servo bom e fiel. Você fosse fiel. Você foi fiel ao seu chamado. O chamado nosso, irmão, o chamado é celestial. Não é terreno. É o céu na terra. Deus deixou assim. Para quê? É o céu na terra. Responsabilidade decide a minha vida, meu compromisso, e decide quanto eu amo o meu Senhor. Se amo o meu Senhor, sou responsável. Compartilhamos essas três palavras, amados irmãos, que falam da responsabilidade e não falam da salvação. Todos eles são servos. Está falando da responsabilidade. Estuda o texto, leia o texto. E finalmente, meus irmãos, essa primeira parte, nós vamos ser julgados. Você acha que vai ser julgado? Eu não estou julgado para condenação, porque já não há possibilidade de sermos condenados, porque a lei do Espírito da vida venceu a lei do Espírito da morte em Cristo Jesus. Mas nós fomos julgados para galardão. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. 2 Coríntios. Olha aqui. Vamos começar com 1 Coríntios. Depois nós
vamos fazer uma pausa. Te garanto que a segunda parte vai ser mais breve. Capítulo 3. Lembre-se que nós somos cooperadores de Deus. Eu que fiz tudo isso. Nós somos assim. Eu que fiz. Está vendo, Robson? Eu que fiz isso aí. Você está entendendo, Robson? Eu que converti você, Robson. Miserável. Somos servos, muitas servas inúteis. Queremos voltar glória para nós. Claro que Deus usa. E Deus vai levar para cada um. Não tenha dúvida nenhuma. Sem glória. Sem glória. Olha o que ele diz aqui. Vou começar por 8. Ora, o que planta e o que rega são um. Somos nós. Responsabilidade. Segundo o seu próprio trabalho. Responsabilidade. Por quê? Aí ele diz assim: cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, são lavoura de Deus, edifício do Deus sois vós. Agora ele pode dizer: segundo a graça de Deus que me foi dada. E a graça. Você tem vida? Você tem a graça. Fé. E Deus dá para você dom. Só um parênteses, tem um médico, eu opero com ele, de vez em quando, e ele falou assim: nossa, eu fui em São Paulo, numa igreja no Alphaville, eu sei qual que é, não vou dizer qual que é, mas no Alphaville é enorme, é coisa assim, é fantástica. Aí eu falei: então, eu gostei demais, vou lá, vou voltar lá, vou levar minha família, tudo maravilhoso. Eu cheguei para ele e falei assim: então, daí o que você viu lá? O que aconteceu lá? Olha, você tem uma banda, todos profissionais. Tocam para você não ter ideia. Os cantores, todos profissionais. Aí eu falei: tem uma organização fantástica. Eu perguntei para ele: você ouviu falar de Cristo? Você ouviu falar da cruz? Não. Ouviu. Estão vendo, irmãos? Está edificando palha e feno com madeira. Deus vai julgar. Eu e você. Ele diz assim: o fundamento com prudente, sábio construtor, e o outro edifica sobre ele. É pedrinhas, nós estudamos ontem sobre as pedras. Como era construído o templo? As pedras eram lá no pedreiro, eram talhadas de acordo com um modelo. Deus está talhando a minha vida e sua de acordo com um modelo, que é Cristo. E ele diz assim: porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, que é Cristo Jesus. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras, preciosa, madeira, feno e palha, Deus se tornará a obra de cada um, manifestará a obra de cada um, pois o dia demonstrará. Que dia? Tribunal de Cristo. Porque está sendo revelado pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Edificou sobre com o que? Ouro, prata e pedras preciosas. E o resto? Vai ser queimado. Vamos para 2 Coríntios. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Olha o que a Bíblia diz aqui. Porque importa que todos, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. Presta atenção, não é diante do trono branco de Deus. Somos salvos pela graça de Deus. Cremos fielmente, aquele que é salvo eternamente, amados irmãos. Mas quem é salvo dá fruto da sua salvação. Porque se não houver fruto, amados irmãos, onde está a vida de Cristo, o amor de Cristo, a luz de Cristo, a presença do Espírito Santo? Para que cada um receba segundo o bem e o mal que tiver feito por meio do corpo.
irmãos, todos nós vamos lá. Todos nós. No Santo Tribunal de Cristo. E o que nós fazemos com nossa responsabilidade? Acabamos de ler aqueles 3 parábolas. Precisamos viver diariamente na luz do julgamento do trono de Deus. Não é das pessoas. Conhecendo a nossa responsabilidade, irmãos. Cumprindo a nossa responsabilidade. Como que nós cumprimos? Retendo firmemente o cabeça que é Cristo. Cumprimos de acordo com a medida da fé. Cumprimos, amados irmãos, conhecendo a vontade de Deus para nossas vidas. Como é que eu conheço a vontade de Deus? Aqui. Só isso, amados irmãos? Há um trono. Precisamos conhecer a mente de Deus e então depois conhecermos a mente de Deus, vivermos, aplicarmos, edificarmos sobre a mente de Deus. O que Deus quer? Nós fazemos tanta coisa na Assembleia, então inclusive eu, sem consultar Deus. Depois a gente vai agora atrás de Estado, que nós fazemos. Nós fazemos. Quando Deus age, não há confusão, há edificação. Aí quando o homem age, é uma tragédia. Uma tragédia. É preciso entender e viver a nossa responsabilidade diante de Deus e dos nossos irmãos. É interessante que Filipenses 2,5 diz assim: tenha em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Se você for ver a mente, você vai ver que ele consta. Qual é a mente? O sozinho. Deus não enche potes cheios de si mesmo, de arrogância, grande conhecimento bíblico, sem realidade espiritual. Deus não enche. Irmãos, nós somos vasos de barro, quando a excelência do poder está em nós. É Deus, é a presença do Espírito Santo. Nós somos vasos de barro. Esse barro precisa ser quebrado. Há um trono de julgamento, meus irmãos, de Cristo. Há um reino vindouro. E há uma eternidade. O que nós estamos fazendo? Princípio de responsabilidade da vida cristã. Sujeição e quebrantamento. Segundo, comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Não é que pensamos igual, irmãos, mas nós temos o Senhor único, Jesus Cristo. Serviço, dependência. E de tudo isso daí, o tratamento da cruz. Esse daqui, sinto muito, irmãos, com vários níveis. Esse ponto dificilmente é tocado. O trabalho da cruz. Fala da cruz de Cristo que me salvou. E a minha cruz que vai me salvando de mim mesmo. É claro isso. Cremos que nós estamos em Cristo, somos salvos. Cristo em nós, conformados à imagem e semelhança de Jesus, do Espírito Santo. Que Deus, amados irmãos, esclareça o meu coração e o seu, irmãos. A igreja é tão preciosa. Se olha no coração do Pai, tem um filho, mas no coração do Filho está amada a igreja dele. Eu me entreguei por ela, eu amei, eu me entreguei por ela. Eu comprei ela com o meu preço, do meu sangue. Eu amo a minha igreja. Ele ama tanto a sua igreja, que Apocalipse, ele está no meio da igreja. Só que lá ele está fazendo o quê, amados irmãos? Julgando e orientando a sua igreja naquilo que não é de Cristo e daquilo que é de Cristo. Que Deus seja louvado e agradecido. Graças a Deus a todos. Os irmãos podem ter 20 minutos.